A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos queridos irmãos, todos aqueles que gostam de acessar o canal A Voz da Bíblia Sagrada. O meu pedido é que vocês inscrevam-se em nosso canal, o canal A Voz da Bíblia Sagrada, porque assim vocês receberão as nossas notificações. Neste canal, nós anunciamos a palavra de Deus e não somente isso, também cultura nordestina e diversos outros assuntos que nós abordamos no canal. Mas o objetivo da sua inscrição é para que nós possamos manter esse canal ativo, proclamando a palavra de Deus. Então vamos esperar a sua inscrição em nosso canal. Nós estamos hoje com a lição número 5 de escatologia. Nós estamos realizando um pequeno curso online com as pessoas a respeito de escatologia, principalmente baseada no Apocalipse. E a nossa proposta é interpretar o Apocalipse versículo por versículo, sem achismos, sem também exageros, mas buscando interpretar de acordo com aquilo que é realmente lógico, certo, correto e também com muita oração, muita humildade e fidelidade à palavra de Deus. Está aqui uma das apostilas do meu curso de especialização em Apocalipse. E o que nós vamos fazer aqui, vamos fazer de acordo com as regras. Não adianta fugir das regras de interpretação, certo, do Apocalipse. Nem também ficar aí com especulações. Certo é nós interpretarmos o Apocalipse de acordo com as regras e dentro dessas regras ainda com bastante oração, bastante fidelidade à palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre o primeiro capítulo ainda de Apocalipse e hoje nós vamos apresentar mais 2 versículos, já que o estudo se propõe a ser um estudo versículo por versículo do Apocalipse. Então vamos diretamente ao texto que nós vamos estudar hoje. Hoje nós escolhemos apenas 2 versículos, a sequência daquele estudo que nós vimos dando nas lições anteriores, que são os versículos 7 e 8 do capítulo 1 de Apocalipse. Então diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, essa é a mensagem desses 2 versículos, e nós vamos trazer aqui uma interpretação bem enxuta, de acordo com as regras, sem achismos e sem também satisfazer talvez a sua curiosidade, as suas especulações. O que nós queremos fazer é algo bastante limpo, que traga realmente edificação àqueles que gostam de assistir o canal A Voz da Bíblia Sagrada, certo? Então, esses 2 versículos é o bastante para nós analisarmos nesta lição. Nós vamos começar com o primeiro versículo, mostrando que Jesus Cristo vem nas nuvens dos céus e todo olho verá. Antes de entrar exatamente nas demais telas e trazer algumas explicações por escrito, eu quero dizer que há uma corrente de pensamento que diz que Jesus Cristo, nessa segunda vinda, ele vem em 2 fases. Uma, ele vem invisível, somente para aqueles que creem, os que são de alguma fé religiosa, cristã, e nessa arrebatará a igreja, para que essa igreja não passe pela grande tribulação, e que depois de 7 anos ele vem novamente com a igreja para reinar na terra. Bem, o estranho de tudo isso é que até o ano 800, por aí assim, eu vou retroagir mais no tempo, até o ano 400, muito embora essa doutrina apareceu depois do ano 800, certo? Nada se pensava a respeito disso, dessa vinda de Jesus invisível somente para aqueles que creem. Com o início do estudo sobre o dispensacionalismo, que abrange as 70 semanas de Daniel,
Eu não tenho nada contra as pessoas que pensam assim, porém, eu particularmente assim não posso pensar, porque não encontro na Bíblia nada suficiente para provar essa teoria. Primeiro, eu acho que o Espírito Santo não muda, né? E o Espírito Santo, aos apóstolos, né? Ele não revelou isso, que Jesus Cristo via invisível, certo? Então, em tudo que você vai estudar na Bíblia, até mesmo lá nas profecias de Daniel, Ezequiel e tantas outras, torna-se claro que Jesus vem de forma que todo olho verá. Então, não adianta a gente querer ficar com achismo e às vezes, baseado numa teoria que veio depois. Eu acredito muito pouco que o Espírito Santo revelaria algo diferente agora daquilo que foi revelado para os apóstolos. Ora, os apóstolos, né, principalmente aqueles que escreveram, né, ou que ditaram alguma coisa para alguém escrever sobre o Novo Testamento, eles o fizeram inspirado pelo Espírito Santo. Agora imagine se o Espírito Santo disse algo para eles e agora dissesse diferente, 800 anos depois ou 900 anos depois. Então, eu não vejo isso. Deus não muda nem tem sombra de variação. Aquilo que ele afirmou está afirmado, e é assim que eu creio na palavra de Deus. Então, como nós vimos aqui, o João está dizendo, e não só João, mas eu vou provar aqui com vários outros textos. É claro que o vídeo não dá para a gente trazer muitos textos, mas eu vou trazer aquilo que é realmente o que interessa. Então, o que interessa para a boa interpretação do Apocalipse. Então, veja só vocês, que aqui diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, ele vem, todo olho verá. E quando você retroage em vários textos da Bíblia, até ao Velho Testamento, você vai ver que não há uma vinda invisível de Jesus. Então vamos respeitar a opinião daqueles que assim pensam. Eu quero já desde já dizer que esse estudo não vai se basear nessa teoria, certo? Não vai. Nós vamos nos basear na teoria de que Jesus vem e todo olho o verá, certo? O versículo 8, como você já viu, ele diz que ele é o alfa e o ômega, né? Aquele que que era e que há de vir, ou seja, o Todo-Poderoso. Então vamos nós às interpretações. Vejam só, como falei, não há na Bíblia respaldo para uma vinda invisível de Jesus. Isso aí é uma invenção, e eu quero defender isso, né, durante o estudo do Apocalipse. Não posso admitir que o Espírito Santo revelava algo aos discípulos, aos apóstolos de Jesus, e depois revelaria diferente a esses que hoje estão analisando a palavra de Deus. O Espírito Santo é Deus, Deus não muda, não tem sombra de variação, e uma vez ditas as coisas, ele realmente sustenta aquilo que ele diz. Eu vou começar por Jesus, aí Mateus 24, 30. O Mateus 24 é um dos textos mais importantes para quando nós falamos sobre escatologia. Ali é o sermão escatológico e profético de Jesus, a respeito das últimas coisas que aconteceriam na face da terra. Então, esse é como diz a história, esta é a palavra de Cristo, que Mateus apenas transcreveu no Evangelho, e é a palavra do próprio Jesus. Então ele diz assim: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Então, observe, o próprio Jesus mostra que todo olho verá. Em momento algum você vai encontrar Jesus dizendo que ele virá invisível para as pessoas. Procure aí versículos e tente demonstrar que ele disse isso. Em Marcos 13, 26, também registradas as palavras de Jesus, então ele diz: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Em Atos 1 e 11, é interessante essa parte, porque esse texto fala daquele momento que tem lá em Atos dos Apóstolos, que Jesus vem, conversa com os discípulos e depois sobe às nuvens dos céus,
E muitos dos que estavam ali ficaram observando Jesus subir. E diz que vieram 2 anjos, se posicionaram ao lado daqueles homens galileus e então disseram o que nós vamos falar para você agora, que está escrito em Atos 1 e 11. Eles disseram assim, os anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Será que dá para entender que dessa forma foi visto por todos os olhos que ali estavam e então será visto também, todo olho verá quando ele voltar, certo? É interessante isso. Vai ter alguém que vai argumentar e dizer: mas outras pessoas não viram, ali só quem viram foram os discípulos. Esse argumento não é válido, porque se você for pesquisar em outros textos do Apocalipse, e não só do Apocalipse, mas de todos os textos da Bíblia, você não vai encontrar de forma nenhuma, literalmente, uma vinda visível, invisível de Jesus. Mateus 26, 64 também é registro das palavras. Deus diz assim: tu mesmo o declaraste. Afirmou-lhe Jesus: contudo, eu revelo a todos vós. Chegará o dia em que verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Em Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, muitos dos exegetas que afirmam que Jesus vem invisível, né, vem em 2 fases, uma é invisível, eles usam esse texto como que diz assim: é rápido, então muita gente não vai perceber, mas aqui esse texto não tem nada a ver com uma vinda invisível, nada a ver mesmo. Observe que ele está dizendo, o texto diz o contrário do que esses exegetas afirmam. Ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra, ou seja, se mostra, não está dizendo que está invisível, certo? Até o Ocidente, aqui está falando em termos geográficos, em termos de nações, povos e línguas, é claro, geopolítico, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo, muito embora não seja bem adequado. Assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, assim como o relâmpago, quando ele brilha no Oriente, ele se mostra lá no Ocidente, assim será Jesus. Quando ele brilhar no Oriente, quando ele descer nas nuvens dos céus, todo olho o verá. É isso que o texto está dizendo, e é essa forma que nós queremos trazer a interpretação do Apocalipse. Me perdoe se eu estou lhe decepcionando, mas eu não posso trair as minhas convicções, que nada mais são do que seguir fielmente a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe aqueles que creem que Jesus vem em 2 fases, uma invisível e outra visível. Amém, Deus abençoe. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu não posso afirmar isso porque não encontro respaldo na palavra de Deus. Então, vamos então indo, né, até a vinda de Jesus, e assim com certeza o Espírito Santo nunca nos deixará enganados, certo? Deus abençoe, que seja uma bênção, né? A vida do Senhor será uma bênção para todos nós. E ainda para concluir esta mensagem, eu vou agora trazer Apocalipse 1 e 8, que aí é muito claro, né? O texto não precisa de muita delonga, muita interpretação, porque o texto está claro neste versículo. Jesus diz que, esse versículo diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, porque ele é Deus, o Deus eterno, o início e o fim de todas as coisas. Então a palavra Alfa e Ômega é relatada do alfabeto grego, que era muito utilizado, era como o inglês hoje domina, né, praticamente a humanidade, né, a maioria dos países procuram buscar falar inglês. Da mesma forma, o grego naquela época dominava, né, as nações naquela época, e então Deus sempre revela as coisas de forma que o homem entenda. Muita gente diz: mas o Apocalipse
não é entendido, a gente não consegue entender direito, negativo. Deus, quando ele revelou para João o Apocalipse, ele revelou não para causar confusão na mente dos homens, pelo contrário, ele revelou para que as pessoas ficassem inteiradas, com conhecimento suficiente das coisas que haveriam de acontecer na face da terra. Então, Deus não engana as pessoas. Apocalipse é algo claro e nós vamos deixar em todo esse estudo a certeza e a clareza do Apocalipse, certo? Eu desejo que você acompanhe com calma, com critério, não se apresse, certo? Nós iremos fazer isso com bastante calma e buscando interpretar, como eu já disse, dentro das regras, de acordo com aquelas escolas do Apocalipse, não seguindo apenas uma linha de raciocínio, de acordo com a interpretação na hermenêutica, exegese, texto, contexto histórico, geopolítico, contexto da época. Então, é isso que nós queremos trazer na interpretação do Apocalipse. Então, como disse aqui, neste versículo, Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque ele é eterno. Ele é o início e o fim de todas as coisas criadas. Eis que venho em breve, diz ele, né? A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está muito claro, não precisa de muitas delongas. Esta é a interpretação desses dois versículos. Vamos fazer isso paulatinamente, versículo por versículo, com bastante calma. Logo, logo nós estaremos trazendo uma lição sobre as 7 igrejas do Apocalipse, porque aquela mensagem foi dada, e então nós estaremos concluindo o nosso estudo, claro, quando chegarmos ao último versículo do Apocalipse. Escatologia, Apocalipse, lição 5. Chegamos ao fim da nossa lição. Até a próxima. O objetivo nosso é exatamente esse, não cansar você, mas trazer com calma a cada dia um pouco da interpretação da escatologia do Apocalipse. Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Você só tem a ganhar muito com isso, principalmente na área do conhecimento. Deus abençoe e até a próxima.